Muito boa tarde a quem se junta a nós neste segundo segmento da tarde e continuação de bom trabalho para todos que já nos acompanham desde a última sessão, em que falámos da dimensão ética da pandemia. Aliás, um dos temas que foi abordado nesta questão da dimensão ética esteve muito relacionado com a vertente da organização dos sistemas de saúde e, na prática, também as decisões que têm que ser tomadas em termos de organização do sistema de saúde. E também é neste sentido que vamos aqui discutir um pouco neste segmento. O Dr. Manuel Delgado, que todos conhecem, ilustre administrador hospitalar, ex-CEO da IASSIST e atualmente consultor da Equivia, vai-nos apresentar o impacto da pandemia nos hospitais do SNS, dados entre março e agosto deste ano, e que nos permitirá também tomar algumas ilações sobre o que é que foi o impacto real da pandemia Covid no acesso a cuidados de saúde. E depois temos também um orador, Jesus Dias, CEO da IRIS, de Espanha, que nos vai apresentar um estudo bastante relevante que fizemos em parceria com a Teva. Foi um estudo que foi realizado também em Espanha e que, em boa hora, se tomou a iniciativa de o replicar em Portugal, que é a visão dos gestores de serviços de saúde, um estudo que consistiu na realização de entrevistas a presidentes do Conselho de Administração de hospitais públicos em final de setembro deste ano, e que os dos dias dá-nos o prazer de nos vir apresentar esses dados. Depois teremos aqui a discussão destes dados num painel de comentadores. Eu, antes, sem mais delonga e considerando que já estamos um pouco atrasados no nosso horário, dava a palavra ao Dr. Manuel Delgado para nos apresentar este impacto da pandemia nos hospitais do SNS. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar nesta conferência, mais uma conferência de valor da APA, a minha caríssima associação, que eu sempre acarinhei e na qual trabalhei bastantes anos, mas não com o brilhantismo desta equipa, que é de facto excepcional. Parabéns por isso. Queria cumprimentar também o meu colega de mesa, o Jesus, que é uma pessoa que eu conheço há bastantes anos e que tem trabalhado com muita qualidade nesta área da avaliação e da gestão de cuidados de saúde em Espanha, e também já tinha feito trabalhos em Portugal. A nossa apresentação, eu digo nossa porque é feita por uma equipa da IASSIST, constituída por Hugo Lopes, João Completo, Francisco do Carmo e por mim próprio. É uma apresentação que faz parte de um protocolo que temos com a APA, no sentido de estudar este impacto de uma forma mais ampla, não apenas com a apresentação que vamos fazer hoje, mas por isso é que se diz ali primeira parte ou parte 1, mas com uma componente de natureza mais qualitativa, aprofundando em algumas circunstâncias e em algumas especialidades quais as consequências que a pandemia teve para muitos doentes, por exemplo, na área das doenças crónicas. Ora bem, o enquadramento desta apresentação tem a ver com a realidade que vivemos. Vou passar muito rapidamente sobre isto. É evidente que o vírus SARS-CoV-2 provocou uma redução sensível na atividade hospitalar. As razões são de natureza interna ao sistema e externa, que tem mais a ver com os doentes, portanto, do sistema um certo receio e uma certa reserva de capacidade de resposta para o que vinha aí com a pandemia, do lado dos doentes, por receio de poderem ser contagiados nas suas deslocações, quer no trânsito urbano ou periurbano, quer depois também dentro dos hospitais. E por isso também deixaram de ir às consultas. O que é facto é que o vírus provocou esta redução sensível da atividade hospitalar, como iremos ver, e o que nós pretendemos é quantificar este impacto, por um lado, e por outro lado, estudar com alguma profundidade algumas consequências mais de natureza qualitativa na vida de muitos doentes. Sobressaem neste nosso trabalho como focos principais o acesso a cuidados de saúde, não só pelos tempos que as pessoas esperam mais pelo acesso, mas também pelo número de doentes que deixam de ter acesso. Sobressaem também nesta apresentação os aspectos ligados à produtividade dos recursos e os custos. Nesta apresentação
trabalharemos, portanto, nesta que vamos fazer agora, as dimensões de acesso e produção. Numa segunda fase, repito, olharemos para as questões qualitativas. Trabalhamos, como disse o Sr. Presidente já há pouco, o período de janeiro a agosto, embora saibamos que a pandemia só começou em março. Portanto, alguns slides terão, como irão ver, a comparação entre janeiro entre janeiro e fevereiro de 2020 com 2019, mas a análise vai incidir sobre o que aconteceu a partir de março até agosto. Baseamos-nos nas fontes oficiais. Eu gostava de ter mais fontes, não há disponíveis. Eu vou só citar um ponto importante que hoje em dia está a ser muito discutido, é a performance dos hospitais com os doentes Covid. Não sabemos qual é. Ainda ontem eu vi uma médica responsável do Hospital São João que falava realmente sobre... parece que os doentes agora são tratados mais depressa, com mais rapidez, mas eu confesso que não tenho informação, eu diria, consistente do ponto de vista de tratamento científico que permita estabelecer já qualquer tipo de comparação, mas lá iremos depois, mais para a frente, se houver essa disponibilidade. Neste momento trabalhamos com o que existe. É o portal da transparência, olhamos para a evolução temporal, olhamos para as dimensões de acesso, eficiência, produtividade e qualidade em todo o trabalho, e na parte 2 do trabalho iremos lançar um questionário aos hospitais no sentido de estudar de uma forma específica temas cujos dados não estão rotinados no sistema de informação público. Olhando para o acesso, iremos percorrer muito rapidamente aqui 4 grandes áreas: as consultas externas, as urgências, o internamento e a referência para a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Quanto às consultas, olharemos para as primeiras e subsequentes, para o tempo adequado, com base no conceito de tempo máximo garantido, e olharemos também para uma inovação que surgiu com a pandemia, que é a telemedicina. Nas urgências, iremos analisar a tipologia das urgências obstétricas, gerais, pediátricas, psiquiátricas, etc., e para a triagem e as cores que apareceram versus as cores que apareciam o ano passado. No internamento, os doentes saídos, a taxa de ocupação, a demora média e as intervenções cirúrgicas. E na Rede Nacional de Cuidados Continuados iremos analisar as referências e as admissões. A verde representa a eficiência, não será tratada com o rigor que vamos provavelmente tratar na fase seguinte, mas iremos ver as despesas com medicamentos, iremos ver também como evoluíram os recursos humanos neste período de pandemia, quer em relação às ausências de trabalho, quer em relação ao número ou ao volume de recursos nas diferentes categorias profissionais. A metodologia que utilizamos para alguns dos slides que vou apresentar dividiram o universo hospitalar nos tradicionais clusters que a ACSS utiliza, ou seja, os hospitais da AP, os hospitais muito pequeninos, os hospitais B, que são os hospitais pequenos de média dimensão, grupo C, média dimensão, os D, hospitais com estruturas já e valências já de natureza regional, os grandes hospitais universitários, os hospitais ou os institutos, os hospitais de oncologia, os IPOs, e também os 2 hospitais psiquiátricos standalone. Isto é, eu não estou a dizer que a psiquiatria não se produza do ponto de vista clínico nos outros hospitais que têm centros de saúde ou áreas de saúde mental associadas. Essas estão lá, mas o que vamos pôr no grupo P são os únicos hospitais portugueses que têm a psiquiatria autonomizada. Bom, vamos então ao acesso. Aqui, a primeira informação importante é que perdemos mais de 1 milhão de consultas entre março e agosto, menos 17%, e ali no quadro percebe-se claramente que foi em abril e maio que essas quedas foram mais substanciais. É curioso verificarmos, quando olhamos para o quadro do lado direito, que quer o cluster F, quer o cluster P da psiquiatria e o F dos IPOs,
tiveram um crescimento nas consultas subsequentes no período considerado. Ou seja, ao contrário do que se poderia esperar, não houve aqui uma limitação excessiva na resposta destas instituições em relação aos seus doentes. O cluster F, embora tenha perdido o cluster dos IPOs em novas consultas cerca de 13% de doentes, portanto, menos doentes novos, nas subsequentes tiveram um crescimento ligeiro, muito discreto, mas tiveram, e os hospitais psiquiátricos também tiveram, nas chamadas consultas subsequentes dos seus doentes, um ligeiro acréscimo face ao igual período do ano anterior. Portanto, aqui estão duas boas exceções, que são duas áreas que são muito discutidas entre nós. É muito frequente ouvirmos dizer que o cancro, a oncologia ficou para trás, os doentes ficaram para trás. Aqui está o exemplo dos IPOs, em que, apesar de, nas primeiras consultas, ter havido um recuo, 13%, nas consultas de continuidade dos seus doentes, parece não haver quebras. Na psiquiatria, apesar também de haver um recuo nas primeiras consultas, os seus doentes tiveram mais consultas do que tinham no período homólogo anterior. Bom, consultas em tempo adequado significa dentro dos tempos máximos de resposta garantidos, olhando apenas para as consultas do CTH, da consulta a tempo e horas, porque há outras consultas que não estão no CTH. Olhando só para estas, houve um recuo de 12 pontos percentuais na adequação temporal. Passaram de 72% adequadas para apenas 60%, sendo curioso verificarmos que o cluster P dos hospitais psiquiátricos teve até uma ligeira melhoria, o que a todos nós no grupo de trabalho nos surpreendeu. Isto é, na área da psiquiatria, as consultas mantiveram ou até melhoraram, em termos percentuais, os seus tempos de resposta em relação à adequação temporal. Portanto, aqui está mais uma boa novidade que eu gostaria de vos deixar. Bom, olhando para as consultas de telemedicina, elas de facto subiram bastante, 45%. Podem ver naquelas colunas que há hospitais que não faziam praticamente consultas de telemedicina. O cluster A, também constituído por poucos hospitais, praticamente não fazia. O cluster P da psiquiatria, curiosamente, não fazia consultas em telemedicina. Enfim, eu não sou especialista da área médica, mas admito que este tipo de consultas tinha muito interesse e podiam ser realizadas em psiquiatria, de tal maneira que houve um valor explosivo de consultas no período em 2020, como podem ver ali, na área da psiquiatria. Bom, mas depois tivemos recuos importantes de 28% no cluster C, dos médios hospitais, recuos de 14% nos hospitais universitários, hospitais centrais, ou seja, aquilo que nós não esperaríamos, portanto, recuar na telemedicina, mas houve, de facto, nos hospitais de natureza média-grande, chamados hospitais regionais, um aumento substancial nas consultas de telemedicina, e foram eles que alavancaram, com a psiquiatria, os tais 45% de aumento. Passamos agora aos atendimentos de urgência. Os atendimentos de urgência, toda a gente se apercebeu isso desde março, apresentam recuos substanciais. Menos de 36%, menos mais de 1 milhão de urgências não realizadas, o que nós diríamos num tempo normal que era um bom sinal. Se isto acontecesse sem pandemia, nós diríamos até que, enfim, que conseguimos travar o afluxo brutal e anormal de cidadãos portugueses às urgências. Nós somos o país europeu que mais urgências tem e este é um sinal péssimo para a forma de aceder aos cuidados de saúde. Mas nós não estamos numa situação normal. Nós estamos numa situação pandémica e as explicações para esta diminuição são de outra natureza. Reparem, nos hospitais pediátricos, nas urgências pediátricas, no mês de março, o mês de abril, perdão, o recuo foi de 80%. Foi
a expressão máxima de redução de urgências. Eu admito que isto tenha a ver com pequenas afecções que as crianças têm, que em situação normal a família leva ao serviço de urgência, sai de casa e vai à urgência, e em situação anormal, como aquela que vivíamos na altura e que ainda vivemos, a pessoa ou a família tem uma atitude mais cautelosa. Não vamos tentar resolver de outra maneira, telefonamos para a linha de saúde 24, eventualmente vamos à farmácia, eventualmente telefonamos ao nosso médico, ao nosso pediatra, e o problema fica resolvido. Provavelmente foi isso que aconteceu, mas não há dúvida que foi o setor onde as urgências mais diminuíram. A obstetrícia, em geral, apresenta menos diminuição, tem uma explicação lógica. A obstetrícia é muito frequentada por quem está grávido, pelas senhoras, e quando tem o parto, inevitavelmente ele entra pela urgência. E, portanto, se os partos se mantêm constantes ou até com ligeiro aumento, é natural que as urgências de obstetrícia não tenham a quebra que tiveram as outras áreas. Mais uma vez, gostava de chamar a atenção para o forte impacto da pandemia nos doentes psiquiátricos, com um aumento brutal no mês de agosto, contrariando a tendência que vinha dos meses anteriores. Portanto, no mês de agosto, comparativamente com agosto de 2019, a psiquiatria apresenta um aumento, reparem, de 52% nas urgências hospitalares. As urgências, todavia, mantêm o perfil, o que significa que não houve um aumento da pertinência ou da adequação destas idas à urgência. Aliás, isto não é para mim, provavelmente para nenhum de nós, surpreendente. Basta olharmos para o fenómeno das taxas moderadoras quando elas têm algum crescimento significativo, o impacto é diminuem as urgências a seguir, retomam logo a seguir, mas o que é facto é que nesse processo rápido de diminuição o perfil se mantinha sempre constante. O que é que isto significa? Significa que os doentes graves continuam a ir com a mesma proporção à urgência, que os doentes sem nada ou com mazelas simples e que podem ser evitados de ir à urgência continuam a ir da mesma proporção. Ou seja, os amarelos continuam na casa dos 43%, os verdes na casa dos 33%, 34%, e os graves, como podem ver, ou laranjas, continuam na casa dos 9%, 10%. Não há no perfil de idas à urgência, embora o volume de diminuição tenha sido brutal, não houve alteração neste perfil. Vamos aos doentes saídos, portanto, aos doentes internados. Menos 28% de altas na área médica e menos 43% de altas nas especialidades cirúrgicas. Percebe-se um pouco o cenário, porque as especialidades cirúrgicas envolvem, a maior parte delas, a utilização de bloco operatório, e isso pode ter sido a explicação para esta diferença substancial. No entanto, em termos globais, a redução foi de 23%, ou seja, menos 71 mil altas. Importa dizer, e eu já o devia ter feito nos quadros anteriores, que a partir de abril, maio, os hospitais retomaram a sua atividade, traduzida numa diminuição comparativamente com o ano anterior menor. Portanto, os hospitais começaram-se a aproximar dos níveis de atividade do período homólogo do ano passado. É uma boa notícia, não é dúvida nenhuma. O problema é o número de consultas, o contingente de doentes que ficaram para trás. O número de doentes saídos no cluster E, que era aquele que eu queria assinalar ali do lado esquerdo, é de facto de 22%, ou seja, é o cluster onde essa diminuição foi mais sentida. E quando olhamos para as especialidades cirúrgicas, essa quebra foi de 29%. Portanto, também no cluster E. Ou seja, são os hospitais centrais aqueles que apresentam uma diminuição mais pronunciada dos internamentos, na casa dos 22% nas especialidades médicas e na casa dos 29% nas especialidades cirúrgicas. Mas todos eles, como podem verificar, baixam a sua atividade. Reparem, com exceção do cluster P, psiquiatria, e com exceção do cluster F, embora
também aqui com uma ligeira diminuição, mas mais contida. A demora média, ou seja, o tempo de internamento, alterou-se neste período de pandemia. Pelo menos nos meses de abril e maio, notamos, quer nas especialidades médicas, quer nas especialidades cirúrgicas, um aumento da demora média, como podem ver ali nos círculos a vermelho. Isto significa, e a ordem de grandeza não é baixa, não é pequena, é 1 dia, 0,5, 0,8 dias. As razões explicativas para isto pode ser, desde logo, a menor pressão sobre as camas, portanto, menos doentes, permite ao médico e à equipa ter mais condescendência com mais um dia de internamento, porque não há pressão da urgência. Pode ser por doentes mais complexos, o que também é plausível na medida em que houve uma redução substancial do internamento e, portanto, os internamentos passaram a ser, eu diria, mais pertinentes, mais adequados e mais graves. E, portanto, é natural que a demora média tenha aumentado. Eu não tenho informação, não temos informação sobre a idade dos doentes, mas poderia estar aqui outro fator explicativo. Mas não há dúvida que há aqui diferenças substanciais em abril e maio que importaria aprofundar. Quanto às taxas de ocupação, elas tiveram quebras substanciais. Como podem ver, elas andariam, no ano passado, na casa dos 79%, 80% de ocupação, o que são taxas consideradas razoáveis. Eu sei que há muitos serviços médicos de medicina que têm taxas de ocupação muito pressionantes ao longo do ano, com períodos com 110%, 120% de ocupação, mas o que importa é analisarmos para os valores médios globais. E aqui, como podem ver, elas oscilam entre 75% e 80%, grosso modo 85%. O que aconteceu com a pandemia foi que elas caíram para valores menos 15 pontos percentuais, menos 24 pontos percentuais e por aí fora, sobretudo no mês de abril, em que as taxas de ocupação desceram para menos de 60%, 57%, o que é, enfim, ilustrativo, eu diria, da desocupação de recursos que tivemos nos nossos hospitais. As cirurgias caíram 33%, menos 113 mil cirurgias. Nota-se que as cirurgias ambulatórias foram as que tiveram maior quebra e confesso-lhes que isso me espantou um pouco. Eu neste momento estou fora do trabalho hospitalar, mas 39%, precisamente naquela área onde eu imaginaria que houvesse menos redução, porque se é ambulatório, os riscos são menores, o acesso é diferente, os circuitos destes doentes são diferentes, e portanto era natural ou era expectável que, apesar da quebra na cirurgia convencional, tivéssemos o ambulatório a compensar isto. Nada disso aconteceu e o resultado até é espantoso. Até foi onde se desceu menos, foi na cirurgia ambulatória. Nota-se, todavia, uma retoma significativa a partir, eu diria, do mês de maio, com junho, julho e agosto, já com valores muito aproximados aos respectivos meses do ano anterior, o que é, indiscutivelmente, uma boa notícia. Vamos olhar para os doentes referenciados para a rede, eles diminuíram, não seria de outra maneira, menos 35% de doentes referenciados para a rede no mês de abril. Chamaria a atenção para a análise regional, em que o Algarve, apesar de tudo, manteve um nível de diferenciação muito similar ao que acontecia no ano passado. O centro, a região centro, foi a que teve maior embate da redução de referenciação para a rede, menos 25%, e os outros três níveis de hospitais tiveram ali entre os 11% e os 16% de redução. Quanto aos utentes admitidos, a quebra também foi grande, mais de 40% no mês de abril, com os hospitais do Algarve também, ou melhor, com a rede do Algarve a ter um comportamento melhor, apenas reduziu em 10% as admissões, e com o Norte e o Alentejo com a pior situação, 22% de redução nas admissões de novos doentes nestas estruturas. Vamos agora a alguns elementos de eficiência. Desde logo as despesas com medicamentos.
Aqui temos uma situação em contraciclo com tudo o que dissemos até agora. Isto é, se até agora falamos em quebras, diminuições, aqui falamos num aumento. E de facto é verdade, embora pequeno, aumentou 1% os gastos com medicamentos entre janeiro e junho de 2019 versus 2020, cerca de 6 milhões de euros. Mas o que é importante é olharmos para março a junho. Em março a despesa aumentou 16%, em abril diminuiu 4%, 5%, em maio diminuiu 16% e em junho aumentou novamente. A razão que nós, enfim, discutimos, ou as razões que nós discutimos para aquele aumento de 17% em março, tem provavelmente a ver com a estocagem de medicamentos neste mês, provocado pelo receio e pela atitude preventiva que os hospitais adotaram em relação aos medicamentos. Por outro lado, é bom referirmos que os doentes acompanhados ambulatoriamente com patologias que exigem o consumo de medicamentos de uso exclusivo hospitalar, parece que mantiveram de forma, eu diria, idêntica ao ano anterior o seu apoio em medicamentos. Portanto, não faltaram medicamentos para estes doentes, porque a despesa aumenta, apesar da atividade geral dos hospitais ter diminuído, e eu reputo este aumento a estes dois fatores. Estocagem, por um lado, que aliás se nota no mês de abril, quando há uma descida, e por outro lado, a manutenção do nível de serviço aos doentes que necessitam de medicamentos de uso exclusivo hospitalar e até acrescentar o seguinte, provavelmente aumento dos tempos de entrega para toma. Isto é, períodos mais longos, o que faz com que haja aquelas oscilações nos meses de maio e junho. Vamos agora ao absentismo. É um problema realmente com a Covid, não só pelos profissionais de saúde infectados, mas também pelo apoio a filhos que andam na escola e tiveram as escolas fechadas. O que se nota ali é que a grande causa para aquele aumento brutal de ausências, que foi de 38%, mais 620 mil dias de ausência, ainda por cima num setor já altamente flagelado, com taxas de absentismo elevadas, que andam nos 12%, 13%, 14% ao ano. Não há nenhum setor em Portugal que tenha estas taxas de absentismo. Eu diria que a grande causa é a doença. A doença corresponde ao aumento de 64% dos dias em falta. Depois temos outras. E nessas outras, eu chamo a atenção, que são 20%, 27% de aumento, chamo a atenção para que é aqui que estão localizados os apoios a crianças e aos filhos para apoio familiar, por exemplo, no período da pandemia, em que não havia alternativa para deixar os filhos. Porque reparem, tudo o que é assistência a familiares é um conceito diferente. A assistência a familiares está tipificado como uma assistência de apoio paraclínico ou paramédico. Essa assistência a familiares até desceu 9%, bem como, e esta informação é particularmente relevante porque equilibrou as coisas, as greves acabaram, não é? Nós tivemos uma descida em greves de 96% de dias perdidos por greve. Vamos agora, olhando para as causas e para os clusters do absentismo, o que notamos é que é nos grandes hospitais centrais, nas grandes zonas urbanas, em que a doença mais flagelou este indicador. Ou seja, houve um aumento de 82% nas faltas nos grandes hospitais centrais, nos outros também, significativa, na ordem dos 60%, 50%, mas não tanto como aconteceu nos grandes hospitais centrais. Os profissionais de saúde neste período, e esta também é uma questão polémica, ou melhor, uma questão que está sempre na praça pública, mais recursos, precisamos de mais médicos, mais enfermeiros. Pois bem, a informação que eu tenho para vos dar é que os recursos humanos aumentaram sempre em relação entre meses homólogos.
aumentaram na casa dos 5%, 6% para médicos, aumentaram na casa dos 2% a 7% para internos, aumentaram entre 7% e 9% para os enfermeiros e por aí fora. Ou seja, entre meses homólogos, e podemos começar em janeiro, mas podíamos começar em março, entre meses homólogos há sempre um aumento significativo do número de efetivos em exercício. O que, por um lado, corresponde à expectativa que o Governo tinha, a certa altura, de tentar reforçar equipas por causa do surto pandémico. Mas o que é facto é que essas equipas continuam a ser reforçadas comparativamente aos meses que estamos a estudar, todos os meses. Portanto, em cada mês, comparativamente com o mês homólogo do ano passado, temos 4, 5, 6, 7, 8% mais de efetivos naquele grupo profissional. É evidente que podemos fazer várias interpretações deste indicador, mas o que eu gostaria de deixar como mensagem essencial é: nem tudo se resolve com mais pessoas. As questões de organização, os modelos de trabalho, as decisões de natureza preventiva são muito importantes quando estamos a falar em saúde, quando estamos a falar em doença e quando estamos a falar em resultados. E tudo isto está fora desta ideia de aumentar, aumentar e aumentar recursos. Bom, como conclusões, e não queria perder mais tempo, as primeiras consultas reduziram-se 27%, as subsequentes 13%. Eu chamo a atenção para este dado. Eu diria que é mais perigoso reduzir consultas primeiras do que subsequentes. Porque os doentes que estão em consultas subsequentes, muitos deles estão controlados, muitos deles não precisariam dessas consultas e, portanto, perder uma ou duas consultas na sua vida, na sua relação com o hospital, pode não ser particularmente grave. Agora, o que é particularmente grave e pode trazer consequências, enfim, não previsíveis, é a queda substancial nas primeiras consultas. Porque isto significa que são doentes, pela primeira vez, a necessitar ou de um aprofundamento diagnóstico ou do início de uma terapêutica e a definição de um diagnóstico. Ora bem, e isto é que é substancialmente preocupante. Gostava de dizer que o tempo adequado para as consultas, apesar de se fazerem menos, não melhorou, piorou, 12 pontos percentuais. A telemedicina teve uma subida grande, as urgências caíram 36%, mantendo todavia o seu perfil de adequação e inadequação. O internamento caiu 23%, as taxas de ocupação atingiram níveis, eu diria, nunca atingidos nos hospitais portugueses, 57% de taxa de ocupação é muito baixo, as cirurgias caíram 33%, as redes de referenciação, os doentes referenciados diminuíram 17% e 18% na admissão destes doentes. As despesas com medicamentos subiram 0,6%, mais 2,5 milhões de euros entre março e agosto. E o absentismo teve um aumento brutal de 38%, principalmente causado pelo fator doença. Os profissionais de saúde, como eu tinha há pouco acabado de dizer, aumentaram significativamente em todos os meses comparativos com o ano anterior. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Manuel Delgado, pelos números esclarecedores. Eu creio que começam aqui também a ficar mais desvendados alguns pormenores destas variações. Vamos deixar um pouco para esta discussão para daqui a pouco, mas não podia deixar de também dar nota que este crescimento de pessoal vê-se em relação a períodos homólogos, ou seja, podiam ser profissionais que já tinham estado no sistema desde o ano anterior. Eu creio que agora avançaremos para a apresentação do Jesus Dias, que nos vai apresentar a visão dos gestores de saúde. É um trabalho que foi feito em Espanha e que tivemos a oportunidade de realizar em Portugal, também com o apoio da Teva, que muito agradecemos, e que o Jesus Dias vai apresentar também metodologia e tudo mais, e não queria alargar-me mais do que isso, e pedia para se dirigir aqui ao nosso púlpito para fazer a apresentação do estudo. Muito obrigado, Jesus. Bom, boa tarde. Vou falar em espanhol. Eu tenho muito respeito por o português e não quero falar em portunhol.
Entonces, lo primero quiero agradecer a la Asociación Portuguesa de Administradores Hospitalares la participación que han tenido para hacer posible este estudio. En un tiempo de dificultad para entrevistar a 34 ejecutivos de la salud en Portugal, pero lo hemos conseguido y además en plenos meses de verano y con la pandemia de COVID todavía presente. Y creo que es un estudio que complementa muy bien el que ya ha presentado Manuel Delgado, con unos números que, por cierto, ya nos gustaría que en España pudiéramos tener estos números hospitalarios en tiempo prácticamente real, porque estamos hablando de datos de estos últimos meses comparados con los meses del año pasado. Y quiero agradecer también a Teva y a Marta González Casal, que es la directora de Teva aquí en Portugal, por haber aceptado patrocinar este estudio, que, como van a ver ustedes, no descubre nada nuevo, pero tiene la virtud de documentar cuáles han sido las reformas, los desafíos que ha tenido el Sistema Nacional de Salud portugués durante estos meses de pandemia, cuáles han sido los cambios, las transformaciones en la manera de dar servicios de salud que se han producido durante estos meses, y de esa manera queremos contribuir a establecer un diálogo constructivo entre los directivos de la salud, los profesionales de la salud y las autoridades nacionales y regionales para continuar abordando con el éxito que estamos teniendo, a pesar de los dolorosos pérdidas humanas que estamos teniendo, pero evidentemente para la dimensión de la crisis que ha supuesto la pandemia, podemos decir que el sistema de salud portugués ha demostrado su capacidad de abordar crisis como esta. El estudio, por tanto, trata de documentar estas reformas y cambios realizados en los hospitales de todo el territorio portugués, documentar esa innovación, poder obtener lecciones para el futuro y poder también preguntar sobre cuáles son los principales desafíos que, a juicio de los directores de la salud en Portugal, se presentan en los próximos meses, en el próximo futuro. Para ello hemos hecho 34 entrevistas telefónicas de 30 minutos de duración a 34 presidentes de consejos de administración de hospitales del Sistema Nacional de Salud, presidentes de consejos de administración de hospitales en las regiones autónomas, los 2 secretarios de salud de las regiones autónomas, de los archipiélagos de Azores y de Madeira, y también presidentes de consejos directivos de administraciones regionales. Por tanto, un panel completamente no significativo estadísticamente, evidentemente, pero sí tratando de recoger la opinión de los principales directivos en todo el territorio portugués, tanto peninsular como insular. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este estudio? Pues, y quiero mencionar aquí que el estudio fue realizado entre los meses del septiembre y octubre, en realidad entre el 12 de septiembre y el 5 de octubre. Por tanto, lógicamente son respuestas en una situación pandémica diferente de la que tenemos en este momento. Por tanto, seguramente la visión que voy a compartir con ustedes en estos momentos a lo mejor sería un poquito diferente. Pero en relación a ese periodo, la respuesta que dan estos directivos de la salud es que hubo una curva de aprendizaje en el Sistema Nacional de Salud portugués rápida. Es verdad que en los primeros días hubieron problemas, como no, pero
gracias a, por una parte, la coordinación que se produjo desde el Ministerio y desde las autoridades regionales y, por otra, la capacidad de respuesta y de innovación que tuvieron los hospitales y centros de salud, se consiguió rápidamente aprender de la pandemia y establecer, como vamos a ver luego, los nuevos circuitos asistenciales para hacer frente al coronavirus. En segundo lugar, hay una valoración muy positiva de la respuesta de los profesionales de Portugal, no solamente en su dedicación individual, sino también en la capacidad que tuvieron para trabajar en equipos, tanto equipos dentro de un centro de salud, dentro de un hospital, como la colaboración entre profesionales de la salud entre diferentes niveles asistenciales. En tercer lugar, van a ver también cómo los directivos portugueses están preocupados por el futuro y esperan y necesitan un refuerzo de los profesionales, un refuerzo de los presupuestos y, también lo mencionaba Manuel hace un momento, el consolidar toda una serie de cambios organizativos y de nuevas maneras de prestar atención sanitaria que se han hecho posible de una manera rapidísima a lo largo de estos últimos meses. Y por último, un cuarto bloque de preguntas que hacíamos a los directivos que tenía que ver con el papel de la industria farmacéutica, a la cual se le reconoce su disponibilidad siempre para cooperar con los hospitales y centros de salud, garantizando por encima de todo el abastecimiento de los equipos, medicamentos y demás materiales necesarios, reconociendo que la situación que se produjo a nivel global de rotura de cadenas de suministro fue brutal y que Portugal tiene además dificultades por su tamaño para poder gestionar estos abastecimientos en un mercado con una enorme presión de demanda. En relación con la respuesta a la pandemia que se dio, bueno, evidentemente hubo que reforzar todos los trabajos de rastreo, de unificación de la información, de refuerzo de los laboratorios para poder tener información lo más actualizada posible para poder ir tomando decisiones. Y en cuanto a los planes de contingencia, en general se acepta una amplia mayoría que hubo un plan de contingencia coordinado desde las autoridades nacionales que rápidamente todos los hospitales públicos y demás centros de salud se alinearon con él. Hubo que parar o retrasar mucha actividad asistencial, toda aquella que no tenía que ver con el COVID y que no fuera atención emergente o por ejemplo, obstétrica, o en definitiva, actividad que no podía ser demorada. Lo hemos visto también con números en el estudio anterior. Hubo un despliegue amplísimo de la atención virtual, la telemedicina. Hubo que medicalizar áreas no sanitarias como podían ser áreas que no eran de hospitalización dentro de los hospitales o incluso en hoteles próximos. Una labor importante de formación de todos los profesionales sobre la prevención, la higiene, el manejo del paciente COVID. Una gran respuesta de la enfermería portuguesa para asumir funciones de enfermería avanzada y también de los grupos profesionales de técnicos que en muchas ocasiones realizaron trabajos o funciones tradicionales de la enfermería para los cuales estaban capacitados y una atención especial al control de la transmisión de la enfermedad entre los profesionales sanitarios, dado que los profesionales sanitarios eran un cuerpo profesional prioritario y, por tanto, se tomaron medidas para garantizar la higiene en los locales de trabajo, incluso en algunos casos para ofrecer un alojamiento seguro temporal de estos profesionales.
También se contrataron más profesionales, algunos directivos piensan que podría haberse hecho un poco más rápidamente, pero en general el refuerzo de profesionales se valora positivamente y también la redistribución de profesionales a diferentes tareas y funciones. Por ejemplo, especialistas quirúrgicos dedicados al control del paciente respiratorio menos grave. Importante también, se pusieron en marcha en muchas regiones unidades de apoyo psicológico y psiquiátrico, tanto para pacientes como para familiares y profesionales. El papel de los cuidados primarios de salud, haciendo todo lo que fueron tareas de triaje, de rastreo y también el cuidado familiar de los pacientes no hospitalizados. Y el apoyo de muchas entidades de protección civil, bomberos o autoridades municipales para facilitar información a la población, para poder trasladar materiales entre servicios o atender a las personas que viven solas. Y hay una preocupación por la atención médica, la atención sanitaria en las residencias sociales, una preocupación que también en la primera conferencia de hoy lo ha citado la conferenciante, la situación que hubo, por ejemplo, en España en la primera ola fue dramática. Afortunadamente en Portugal entiendo que no ha sido tanto, pero no obstante existe una preocupación por parte de los directivos sanitarios sobre cuál es la calidad de la atención médica que se presta en los lares sociales, en las residencias de mayores y cómo mejorar esa atención. Se valora muy positivamente 4 aspectos importantes que creo que son lecciones hacia el futuro. En primer lugar, las fallas que hubo en los suministros, en la escasez de algunos materiales y, por tanto, la necesidad de tener unas reservas estratégicas, unos circuitos de aprovisionamiento, unos planes de compra más anticipativos y más seguros para evitar que vuelvan a escasear estos productos o estos materiales. En segundo lugar, el despliegue de la atención virtual. Algunos directivos entienden que hasta un 40% de la atención sanitaria se ha estado prestando de manera virtual. Es necesario reforzar estas plataformas de atención sanitaria virtual, pero hace falta también regularlas mejor, protocolizar mejor y saber cuándo se puede dar y a qué paciente una atención virtual y qué paciente requiere de una atención presencial. La coordinación y el trabajo en red de los hospitales y centros de salud, que costó también, costó de aprender, costó de establecer los modelos de colaboración y de redistribución de pacientes en red, se considera uno de los desafíos del futuro en el cual las autoridades sanitarias deben de prestarle una mayor atención. Y por último, también el trabajo profesional en equipo, la redistribución de funciones, la motivación de los profesionales, es un elemento que es de interés el poder evaluar con mayor grado de detalle cómo han sido estas experiencias y cómo en el futuro se puede consolidar y mejorar estas nuevas fórmulas de trabajo en equipo y redistribución rápida de funciones cuando es necesario. Respecto de los desafíos para el futuro, como decía antes, hay en primer lugar la necesidad de dar y lograr un stock estratégico de materiales, continuar trabajando en la coordinación a todos los niveles, en la mejora de los protocolos COVID y en los planes de contingencia, el refuerzo de los presupuestos de acuerdo a las nuevas necesidades. Muchos hospitales
necesitan refuerzo de profesionales, necesitan más materiales, pero necesitan también hacer obras de infraestructura para poder habilitar nuevos espacios de trabajo de acuerdo a las normas y a los criterios de seguridad de trabajo que exige la presencia del SARS-CoV-2. El fortalecimiento de las herramientas de telemedicina y de teletrabajo. Asumir los casos retrasados, la atención olvidada, los pacientes no COVID que han tenido pues demorada su intervención quirúrgica, sus primeras consultas, sus pruebas diagnósticas, algunos posiblemente con enfermedades graves. Hay que hacer un esfuerzo adicional, extraordinario en los próximos meses para recuperar esa atención que no se ha realizado durante los últimos meses. Y por último, seguir preparados, como desgraciadamente la actualidad nos está demostrando, para nuevos brotes de COVID, tener en cuenta la nueva estación de gripe que viene y las dificultades que van a haber para hacer diagnósticos diferenciales de los pacientes respiratorios y un especial cuidado, dicen los directivos, por los hábitos de conducta de los jóvenes y sus posibles conductas de riesgo en cuanto a la transmisión de la enfermedad. Por último, respecto del papel de la industria farmacéutica, como decía al principio, consideran los directivos que ha sido clave en la garantía de los suministros de medicamentos y se le pide reforzar su capacidad para fabricar dentro de Portugal los equipamientos médicos, materiales de protección y medicamentos que sean críticos y si no se pueden fabricar aquí, al menos asegurar el suministro a través de redes y canales de transporte y de aprovisionamiento seguros. En este sentido, se considera que la Unión Europea tiene que jugar un papel clave también para favorecer la soberanía sanitaria de todos los Estados miembros de la Unión, que debe haber una mayor coordinación entre la Administración Sanitaria Central, Ministerio y sus agencias como los servicios partillados de salud o Infarmed, junto con la industria farmacéutica, con una mayor transparencia de los acuerdos de compras que tienen todos los hospitales y redes sanitarias con la industria farmacéutica, para evitar especulaciones dentro del país sobre materiales que escaseen. Mantener la contribución de la industria farmacéutica en la formación de todos los profesionales sanitarios y retomar con normalidad la figura y el papel del delegado farmacéutico, aunque se le pide que esta presencia del delegado farmacéutico en los centros de salud sea cada vez más transparente, más programada y más basada en relaciones virtuales, remotas, entre los delegados y los profesionales. Y se espera de la industria farmacéutica un esfuerzo solidario cuando tengamos disponibles tratamientos o lo que parece más posible, vacunas eficaces, para que éstas se puedan distribuir de una manera equitativa, lleguen a todas las personas y lo sean a un precio razonable. Por tanto, insisto, el Sistema Nacional de Salud de Portugal ha experimentado esta curva de aprendizaje rapidísima que no solamente va a permitir hacer frente a nuevos brotes de pandemia, esperemos que cada vez más leves, sino también a otros muchos procesos asistenciales, porque el desarrollo de la telemedicina o de las redes de cuidados van a beneficiar no solamente a los pacientes con enfermedades respiratorias o víricas, sino a todo tipo de pacientes. Hoy el Sistema Nacional de Salud portugués está mejor preparado. No hay que bajar la guardia en el control de la pandemia. Hay muchos desafíos que vencer y son necesarios refuerzos de recursos, refuerzos de profesionales. Hace falta continuar evaluando y consolidando las reformas que se han hecho durante estos meses en los hospitales y centros de salud
y hay que evaluar esas experiencias y seguir transformando la sanidad portuguesa para hacerla más fuerte y más eficaz. Por mi parte, pues nada más. Muchas gracias. Muito obrigado pela excelente apresentação, Jesus Dias. Eu, entretanto, íamos passar para a fase de comentários com o nosso painel de comentadores. Nós, em sala, temos a doutora Marta Gonzalez e seguir-se-ão depois comentários a nível remoto por os restantes comentadores. E primeiro que tudo queria agradecer também à doutora Marta o apoio que teve a realização destes estudos em Portugal e passar-lhe desde já a palavra para fazer o seu comentário inicial. En primeiro lugar, eu gostaría de expresar a nosa gratidão e admiração pelo excelente traballo e esforzo feito durante todos estes meses da pandemia, que sea unha conclusão que nos podemos tirar destes dois estudos que temos administrações e profesionais de moitísimo nivel. Tamén gostaría de dicir que para a Teva poder colaborar neste estudo foi unha grande oportunidade porque acreditamos que só a través da colaboración entre profesionais, administradores de saúde e industria farmacéutica vamos poder enfrentar esta pandemia. E en estudos como os que hoxe se apresentaron que proporcionan coñecemento van nos permitir tirar lições para enfrentarnos a pandemia desde agora e de cara ao futuro. En falar de lições aprendidas, do ponto de vista da industria farmacéutica, que eu estou a representar aquí hoxe, nós tamén encontramos moitas dificultades que ultrapasamos, mas que tamén colocarán a proba nestes momentos de pandemia e de grande complexidade. Algúns exemplos son o fornecimento de algunhas materias primas, a necesidade de corredores seguros de transporte para o transporte, de medicamentos e tamén un especialmente relevante aquí en Portugal que é a competición para obter e armacenar medicamentos neste mercado global. Estamos a falar de medicamentos, tanto medicamentos para COVID, nomeadamente aqueles empregados nas UCIs, tamén medicamentos esenciais, mas tamén medicamentos para o tratamento de cualquier outra patoloxía, porque é verdade que a saúde alén da COVID e este é un reto que temos, un desafío que temos de aquí para frente. A partir de aquí tamén queiro destacar a colaboración tan estreita que nos tivemos con Infarmed, nomeadamente na criación desta reserva estratégica de medicamentos que para unha compañía como nós, a Teva, que tratamos diariamente 200 millóns de doentes en todo o mundo, pois que saiban que poden encontrar en nós un aliado fiel para atravesar esta pandemia. Consideren que a nosa empresa é unha empresa con unha idiosincrasia, vamos a decir, especial, porque é unha empresa híbrida. Nós temos tanto produtos innovadores, medicamentos innovadores como medicamentos xenéricos, aínda que é verdade que somos máis coñecidos por esta segunda versao porque somos líderes mundiais, mas isto levanos a verdadeira vocación que é responder, por un lado, ás necesidades non cubertas a través destes medicamentos innovadores e tamén garantir a accesibilidade dunha maneira eficiente a medicamentos de cualidade para todo o resto de patoloxías. Esta mesma situación híbrida, vamos dicir, podemos trasladar agora esta situación de pandemia, porque temos, por un lado, a investigación para a vacina e o tratamento da COVID, mas tamén, como dicía, que continuar a tratar a todos os doentes para todo o resto das patoloxías e continuar a ser capaces de fornecer medicamentos en todas estas áreas. E xa para terminar, gostaría de ser moito clara en dúas cuestións. A primeira é a transparencia e a rectidão como a que temos que facer todas as coisas. A industria sempre teve como obxectivo fundamental tratar a todos os doentes e o seu benestar é o noso foco. E ao mesmo tempo, os profesionais de saúde que precisan de ferramentas necesarias, como estábamos a comentar antes, e nomeadamente de formación que nos tentamos fornecer para que eles posan facer millor o seu traballo. Nesta altura desafiante, isto é unha clave e, de novo, poden encontrar en Teva un fiel aliado que os apoiará durante toda esta pandemia. Moito obrigada.
Muito obrigado, doutora Marta, até pelo apoio que tem dado às várias iniciativas até na área da hospitalização domiciliária. Devo dar nota do papel que a Teva tem tido em difundir esta nova linha de prestação de cuidados dos hospitais do SNS. Nós, em termos de remotos, temos aqui dois colegas, o Dr. Carlos Santos, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, e a doutora Rosa Matos, Presidente do Conselho de Administração do Hospital Lisboa Central. Eu confesso que não, também sou muito, como é que eu ia dizer, caloiro talvez nesta fase, caloiro na utilização destas tecnologias. Eu espero que tenham conseguido ouvir as duas apresentações com qualidade suficiente para fazerem um comentário. Eu creio que também, de qualquer forma, as apresentações foram partilhadas antes da sessão, e começaria talvez pelo Dr. Carlos Santos, se me tiver a ouvir, para iniciar o seu comentário. Muito obrigado, Dr. Alexandre Lourenço. Começo por agradecer o convite para participar neste painel e cumprimentar todos os membros do painel, e dizer que, de facto, é ousado manter ousado e digno de realce poder manter uma conferência com esta qualidade no contexto em que estamos a viver, de maneira que não posso deixar de dar os meus parabéns à direção da APA. O meu comentário relativamente ao estudo a que tivemos acesso e às intervenções iniciais, eu gostava de colocá-lo em dois planos. O primeiro plano tem que ver com o facto de termos que aprender alguma coisa com aquilo que vivemos até hoje na primeira fase da luta contra esta pandemia, e retirar daí alguns ensinamentos para aquilo que é o modelo de governação do sistema de saúde e particularmente dos hospitais onde nós, pelo menos eu, profissionalmente me foco. E o primeiro comentário que gostaria de deixar tem que ver com a importância do papel das tecnologias de informação e de comunicação. De facto, se nós há muito tempo sabemos dessa importância no sistema de saúde e dos sistemas de informação, nesta altura eles ganham particular relevância, quer no relacionamento das instituições com os doentes, quer dos vários níveis do sistema entre si. E, portanto, de facto, colocar as estratégias de comunicação e de informação ao nível de topo, na gestão de topo das unidades de saúde, eu acho que é cada vez mais importante, e até eventualmente equacionar a possibilidade de alteração do modelo de corporate governance dos hospitais, por forma a que os conselhos de administração incluam efetivamente um CIO, porque acho que cada vez mais se justifica, e esta situação que estamos a viver colocou essa questão no topo da atualidade, digamos assim. Depois, um outro ensinamento que era importante discutir tem a ver com o acesso às urgências hospitalares. Eu acho que se alguma coisa a pandemia nos trouxe, foi também a possibilidade de uma forma real, constatarmos aquilo que se aprende nas escolas de gestão, particularmente de gestão de saúde, que é a não coincidência entre aquilo que são as necessidades expressas e as necessidades reais dos doentes. Ou seja, nós tivemos uma redução muito acentuada nos meses de março e abril, e ainda em maio, do fluxo às urgências hospitalares. Provavelmente grande parte dessa redução deveu-se a necessidades reais que não foram manifestadas junto do sistema, mas provavelmente também muitas das necessidades ou das não necessidades em saúde deixaram de se manifestar, e, portanto, dessa forma podíamos repensar uma outra forma de organização da referenciação hospitalar, de maneira que tornasse todo o processo mais fluido e melhor para aquilo que são as necessidades dos doentes. Um outro comentário que eu acho que vale a pena deixar aqui tem que ver com a necessidade que temos de fazer um alinhamento cada vez mais forte entre aquilo que são as preocupações, ou que tipicamente são as preocupações da corporate governance e da clinical governance. Eu acho que o sucesso que temos tido deve-se em grande medida a um esbater desta clivagem que existe, ou que tem existido, entre o foco da gestão de topo mais nos processos na eficiência
e no controle de recursos, digamos assim, na gestão de recursos, e aquilo que é a agenda típica da gestão clínica, da governação clínica, que é o foco na qualidade, na diferenciação, na inovação. Cada vez mais estas agendas têm que estar alinhadas. Não há, cada vez menos haverá espaço para estas dicotomias. E aqui gostava de realçar ou de deixar a nota de que o papel da formação das lideranças clínicas é fundamental. Estamos a tê-lo cada vez mais. As lideranças clínicas com formação em gestão, é importante que o tenham, mas também é importante a formação de gestores nas áreas da qualidade. Portanto, isso aproxima os discursos, aproxima as agendas e, de facto, torna o trabalho de todos mais eficiente e mais produtivo. Depois acho que é importante, isso o estudo de alguma forma também o revela, discutir ou repensar o modelo de organização departamental dos hospitais. Os hospitais têm estado tipicamente organizados de forma muito, digamos, separada, em silos, com uma cultura típica de silos, e os modelos departamentais com universos mais abrangentes, centrados nas necessidades dos doentes, podem potenciar uma outra forma de trabalhar, muito mais atrativa, em primeiro lugar, para os profissionais, mas fundamentalmente muito mais útil para aquilo que é a abordagem dos problemas de saúde, do diagnóstico, do estadiamento, do tratamento e da reabilitação dos doentes. Mas também, não só por isso, é que a importância de um modelo departamental mais coerente torna também mais útil e mais efetivo o planeamento dos investimentos nos hospitais. Isto porquê? Porque, de facto, hoje temos visões sobre a despesa de investimento muito fracionada, muito segmentada, e podem gerar-se enormes sinergias se os planos de investimento forem feitos numa lógica departamental mais alargada, onde os centros de responsabilidade integrados podem ter um papel muito importante, mas não único, naturalmente, e, portanto, retirar dos recursos uma maior eficiência do que aquilo que tem sido feito até aqui. Depois, uma nota que acho que é importante deixar. É cada vez mais importante ter orçamentos de investimento plurianuais. Eu acho que esta pandemia também nos ensina que o curto prazo é perigoso e nos deixa muitas vezes em situações, enfim, desprevenidas. Portanto, ter orçamentos de investimento plurianuais é cada vez mais importante, e é uma nota que eu acho relevantíssima fazer nesta altura. Os sistemas serão tanto mais frágeis quanto menos forem capazes de planear a médio prazo. E, portanto, esta questão do planeamento é também muito importante. Depois, acho que, não sei, o Dr. Alexandre Lourenço não me disse quanto tempo tinha para este comentário, não quero exceder muito, mas se tiver ainda alguns minutos, gostaria de deixar aqui algumas notas adicionais, particularmente sobre dois ou três aspectos. Primeiro é que, tão importante, ou até mais importante do que a gestão das unidades de saúde per si, esta crise mostrou-nos, e está a mostrar-nos novamente, que o que é realmente decisivo é a gestão do sistema, isto é, a gestão de todos os interfaces, a montante e a jusante dos hospitais, por forma que, efetivamente, haja uma resposta integrada para as necessidades que em cada momento dos diferentes setes da população no contacto com a doença necessita. Porque senão temos uma excessiva hospitalização da resposta, e os hospitais são chamados, e têm sido ultimamente chamados a dar respostas para aquilo que não é tipicamente resposta hospitalar. É importante deshospitalizar, digamos, o sistema de saúde, em grande parte. Há formas de obter melhores resultados fora dos hospitais do que dentro. E, portanto, esta integração de cuidados, que gostaria de sublinhar, a região centro tem estado a trabalhar com o CHUC, diretamente com o vice-presidente da RS do centro. Acho que são iniciativas muito interessantes e muito importantes, por forma a promover esta deshospitalização das respostas do sistema de saúde. Depois, uma outra nota que acho que é relevante e que esta pandemia nos deixa com preocupação. Como financiar? Esta situação que vivemos neste momento, em que temos um enorme backlog para recuperar, naturalmente, mas temos os processos assistenciais muito mais lentos e muito mais, digamos, menos fluidos, como aliás foi referido na sessão de abertura pela fantástica comunicação
da doutora Paula de Sousa, estes processos mais lentos e menos fluidos levam a que o modelo de financiamento tenha que ser repensado. Não para que voltemos ao financiamento retrospectivo, com base no histórico, nada disso, mas que repensemos ou reequacionemos que este modelo centrado no volume, exclusivamente no volume, com preços baixos, pode ser um caminho para o empobrecimento das estruturas hospitalares. E uma armadilha ao estímulo, no fundo, para haver investimento para inovação e até mesmo investimento para substituição. Portanto, esta armadilha do estímulo ao volume é perigosa porque, de facto, as instituições têm, neste momento, menos capacidade de produção, os processos são mais lentos, o tempo entre atos médicos é maior e, portanto, essa questão tem que ser muito bem equacionada. Sob pena de gerarmos um empobrecimento das estruturas, e o empobrecimento das estruturas acaba por redundar em cuidados de pior qualidade, e não nos podemos dar esse luxo. Finalmente, porque nós estamos a viver, digamos, uma segunda fase desta pandemia, eu achava importante deixar aqui algumas notas do que seria importante fazer para permitir que os hospitais se possam focar na sua missão. Como disse há pouco, é essencial que efetivamente haja, digamos, uma gestão de todos os níveis de resposta, quer a montante, quer a gestante dos hospitais. É muito importante encontrar respostas regionais, e nós temos vindo a sensibilizar também a ARS para isso, e a ARS está sensível para isso, encontrar respostas a nível regional para aquelas situações de doentes positivos, estáveis, com alta clínica e que, não tendo forma de estar isolados em casa ou nos lares, não faz sentido que continuem nos hospitais e estão a sobrecarregar os hospitais e, portanto, a impedir uma renovação da sua capacidade, da sua lotação, por forma a responder às necessidades que estão na entrada do hospital. E, por outro lado, os hospitais não podem, efetivamente, ser abandonados, digamos, à sua sorte, na necessidade de ter que contactar entre si a transferência de doentes, porque isto gera situações difíceis, até de algum relacionamento complexo, e, de facto, estas respostas têm que ser geridas a um nível extra-hospitalar, a um nível regional, digamos assim, aproveitando todas as sinergias e os conhecimentos que estão residentes nas ARS para poder promover essa melhor capacidade de gerir os fluxos de doentes onde eles devem estar. E penso que basicamente era isto que eu gostava de dizer, com uma nota final de que tem sido muito discutida o papel dos privados no combate à pandemia. Nós entendemos que efetivamente todos devem ser chamados a responder, e os privados terão, tal como o setor social, um papel importante neste processo, mas eu penso que o papel dos privados não é exclusivamente, ou não deve ser exclusivamente na resposta para a atividade clínica não Covid, deixando toda a atividade Covid nos hospitais públicos do SNS. Acho que é importante também perceber até que ponto é que os hospitais privados podem ser chamados a responder para doentes positivos e disponibilizar a sua capacidade de internamento e os seus meios tecnológicos para tratar a doença Covid, porque é aí que efetivamente se vêem as verdadeiras parcerias. Peço desculpa se me alonguei, mas eram estas as notas fundamentais que gostaria de deixar. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Eu creio que chega aí o som um bocadinho com algum atraso, mas chega. E, entretanto, eu não queria demorar mais tempo, até pelos problemas que temos tido em termos de som, e passava já a palavra à doutora Rosa Matos. Não vou discursar. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite, dar os parabéns à APAI, efetivamente não vou discursar, vou apenas estive a ouvir com muita atenção do Dr. Carlos Santos, aliás já nos tínhamos falado, estávamos aqui um bocadinho à espera, cumprimentar todos os presentes e dizer que efetivamente também não tive a oportunidade de ver tudo, porque em termos informáticos não conseguimos ver, mas tive a oportunidade, pelo menos de uma forma muito resumida, a ler também aqui algumas coisas sobre aquilo que foi dito e esta visão de que é aprendendo com o Covid. E dizer-vos que, efetivamente, nós aprendemos muito naquela primeira fase com tudo aquilo que tivemos que fazer e que praticamente ninguém nos ensinou.
Nós somos um centro hospitalar, com 6 hospitais, e houve aqui todo um processo de planeamento e de reorganização de processos e de fluxos que tiveram logo numa fase inicial de ser feitos. E o segredo para que tudo resultasse foi efetivamente o processo de comunicação, que também para nós foi novo e que é muito difícil, como sabem, em termos dos hospitais, comunicarmos. E o nosso segredo para isso foi a comunicação entre os vários atores, os vários serviços, e num processo muito transparente de comunicação com os profissionais. Portanto, isso foi a primeira aprendizagem que nós tivemos. Falar muito claro para todos os profissionais, criando de imediato 2 gabinetes, um de apoio técnico e outro de apoio psicológico, no sentido de apoiar os profissionais, tanto na área da formação, como relativamente à utilização dos EPIs, como deveriam comportar-se em termos da lavagem das mãos e de outros comportamentos, a nível do psicólogo, e a outro gabinete com o apoio dos psicólogos para o stress, o medo era muito, portanto, e estes 2 gabinetes, de certa maneira, foram criados no início deste processo, ajudaram muito a que este processo corresse bem. Mas agora, falando mais e fazendo alguns comentários, eu dizia que é necessário repensarmos o sistema. É necessário repensar, e o Carlos Santos falou um bocadinho nisso, o trabalho em equipa, o trabalho em rede, e começando exatamente dos cuidados de saúde primários. É necessário que esta articulação entre estes 3 níveis, cuidados de saúde primários, hospitalares e cuidados continuados, seja estreita. O doente é o mesmo. O doente que trata os cuidados primários é o mesmo doente que nós tratamos no hospital e que muitas vezes vai para os cuidados continuados. É necessário criar aqui este pontinho e esta forma de tratar o doente tem que ser diferente. E cada um tem que lhes fazer aquilo que lhe compete. Eu acho que esta lição tem que ser bem aprendida por todos nós. O doente não pode andar a ser empurrado de um sítio para o outro. Tem que haver aqui um caminho muito fluido e baseado nas necessidades do doente. E não naquilo que eu penso, ou que o médico pensa, ou que o enfermeiro pensa. É definir exatamente as necessidades e criar aqui uma maneira que este doente, Covid ou não Covid, porque eu correria o risco de dizer que o nosso desafio e o nosso grande desafio é o doente não Covid e que está agora, neste momento, a chegar às nossas urgências, porque já estão a aumentar. Nós realmente, de março a agosto, setembro, tivemos cerca de menos 39% de pessoas que ocorreram à urgência. Hoje em dia estão a vir em maior número e os que vêm são com maior complexidade. Isto quer dizer que alguma coisa não correu tão bem assim. Eles deixaram de vir, mas os que chegam agora chegam com maior complexidade. Eu diria mesmo que as necessidades não mudaram. Ou seja, nós foram acrescidas com doentes Covid. Nós continuamos a ter os nossos doentes e temos mais, não é? Os doentes que agora vêm com esta nova patologia que é a Covid. Portanto, é neste contexto que nós temos que nos organizar. E por isso, um plano estratégico bem definido, e também já foi aqui referido pelo Carlos Santos, é a ferramenta que nos tem servido para que as coisas tenham corrido, que eu penso que devemos estar orgulhosos do nosso trabalho, do nosso Serviço Nacional de Saúde, que tem respondido com o melhor que sabemos e podemos, e que os nossos doentes neste momento penso que estarão satisfeitos, principalmente em termos de doentes Covid e da resposta que temos dado a esse nível. Focando agora noutro aspecto que eu penso que é importante, que é da nossa cultura organizacional e os mecanismos que temos ao nosso dispor em termos de cultura do hospital, é importante, e eu gostaria de referir aqui um exemplo, ou alguns exemplos, que este centro hospitalar, mesmo em tempo de Covid, já trabalhou e já tem neste momento a funcionar, como, por exemplo, os centros de responsabilidade integrados. Como é que foi possível, no tempo de pandemia, termos já 2, e vamos abrir mais 2, centros de responsabilidade integrados? Que são uma oportunidade, ou seja,
estes processos muitas vezes são oportunidades para estas organizações se organizarem de maneira diferente e os profissionais também repensarem a maneira como os serviços estavam a responder aos utentes. E isso para mim é extremamente gratificante. Portanto, perceber que os próprios profissionais se organizaram para que o modelo de prestação e de organização interna dos serviços seja diferente. Dou o exemplo de 2 centros de responsabilidade que já estão a funcionar, que é, por exemplo, o serviço de gastro e o serviço de tecnologia, 2 grandes serviços, que estão neste momento já a funcionar como centros de responsabilidade integrada. Portanto, onde, de certa maneira, todo o processo começou pelos próprios serviços, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos administrativos, pelos assistentes operacionais, e neste momento, e com a avaliação que temos feito, um começou logo em junho e outro começou no início de setembro, temos agora mais 2 a iniciar-se em novembro, portanto, é onde os profissionais e os nossos utentes estão efetivamente satisfeitos. Portanto, isto é uma oportunidade. Outra oportunidade foi, efetivamente, repensarmos os processos em termos de bloco operatório. E, sempre que possível, e nós já tínhamos uma taxa de cirurgias de ambulatório bastante elevada, mas voltar a ver e a perceber o que é que podíamos fazer mais em termos de ambulatórios. E conseguimos fazer mais. Portanto, aí uma aposta no ambulatório, isto para que, efetivamente, o doente precisa estar no hospital, tenha que estar no hospital, aquele doente possa ir para a sua casa, possa ser acompanhado através da hospitalização domiciliar, ou mesmo do centro de saúde, e aí é que é importante envolver em todos estes processos os centros de saúde, a equipa de cuidados de primário, que nem sempre é possível envolver. Portanto, isto é uma oportunidade desta rede, trabalharmos em rede, como eu inicialmente dizia. Portanto, a aposta, efetivamente, no ambulatório, em processos que possam retirar cada vez mais o doente de vir ao hospital, e a telemedicina já foi equivocada. O exemplo que nós tínhamos cerca e temos ainda alguns que vêm ao hospital, mas conseguimos retirar 8.000 utentes que vinham buscar a sua medicação ao hospital. Neste momento, já vão buscar a sua farmácia perto de sua casa. Portanto, todo este processo de retirar o doente da vinda ao hospital e podê-lo manter sempre possível em tratamento perto da sua residência, as consultas pós-urgência, ou seja, o doente que muitas vezes era internado e as pessoas tinham dúvida se mandavam ou não para casa. Neste momento temos também uma consulta pós-urgência que permite avaliar o doente passado 8 horas, 16 horas, 24 horas e perceber se efetivamente com uma equipa de médico e enfermeiro o reforço da capacidade dos laboratórios e de análise. Portanto, todo este processo nos permitiu melhorar o recurso do doente dentro do hospital, um trabalho em rede e definir circuitos bem claros para que a população percebesse que era possível vir ao hospital com segurança. E isso, desde o início, foi uma das nossas prioridades. Transmitir à população que tínhamos circuitos para doentes com problemas respiratórios, e agora nós temos não só Covid, mas problemas, e circuitos para os outros tipos de doentes que não têm queixas respiratórias e que podem vir com segurança. Portanto, é muito importante a população perceber que o hospital é seguro e que podem vir ao hospital. Relativamente às listas de espera, temos estado a fazer um trabalho e os centros de responsabilidade aí ajudaram muito. Portanto, um trabalho com os profissionais no sentido de haver uma recuperação, mas para isso precisamos que o utente venha ao hospital. E o que está a acontecer? E vou-vos falar também da nossa experiência. Nós, neste momento, já temos consultas ao sábado e ao domingo. O que é facto é que, mesmo telefonando aos doentes, eles dizendo que vêm ao hospital, não vêm. Eles ainda não têm confiança para vir. E posso-vos dizer que, numa primeira fase, eu tinha 150 consultas de uma determinada especialidade ao sábado e apenas me apareceram 80 doentes, mesmo confirmando via telefone que viriam à sua consulta. Portanto, isto para vos dizer que é muito importante criarmos aqui
nos utentes, para que efetivamente daqui por uns tempos não tenhamos situações ainda mais graves, que o doente confie e venha aos serviços de saúde. Sobre a relação com a indústria farmacêutica, com a parte dos EPIs, os meios complementares de diagnóstico, essa relação tem que ser uma relação não de desconfiança, mas de confiança. As pessoas têm que perceber que são nossos parceiros. E isso é muito importante, tanto com a indústria farmacêutica como com a parte dos estudos e do médico, somos parceiros com o mesmo objetivo. E essa é uma cultura que muitas vezes não estava instalada. Eram vistos como alguma coisa, querem-nos tirar aqui o dinheiro, querem... Não. Eu acho que este grau de confiança e de partilha de responsabilidade é muito importante com a parte da indústria. Portanto, isto também veio reforçar essa ligação e essa responsabilidade, esse partilhar da responsabilidade que temos que ter de um e do outro lado. E depois o reforço, como já referi, não quero ser lançadora, com a parte das tecnologias, que é uma oportunidade que não devemos perder, e eu posso-vos dizer que é muito importante criarmos aqui não só na parte das teleconsultas, mas apostarmos muito na telemonitorização, no acompanhamento dos doentes crónicos que nos vêm bater aqui muitas vezes às nossas urgências, às nossas consultas descompensadas, ter e aqui apostar na telemonitorização sempre possível do seu doente em casa, apostar na prevenção e daí os cuidados de saúde primários são de extrema importância e olharmos cada vez mais para a questão da prevenção. Falámos aqui dos lares, que é uma coisa que me preocupa e que acaba sempre por vir parar aos hospitais. Eu ouço e li muita coisa sobre os lares. E eu perguntava porque é que nos cuidados continuados integrados praticamente não tivemos situações de Covid. Porque nos preparamos, temos equipas, demos formação às pessoas. E porque há uma rede montada. Eu penso que é importante repensarmos os lares nestes vetores. Primeiro, em termos de estrutura física, depois de recursos humanos, que recursos humanos e que formação vamos dar às pessoas, que modelo de financiamento, porque nós sabemos que a maior parte dos lares, desde Alzheimer a doenças oncológicas, a demências, tem tudo lá dentro, sem qualquer preparação. Portanto, eu penso que era muito urgente, e aqui deixo o apelo, era muito urgente criarmos aqui uma unidade de missão. Aliás, ela estava pensada há uns anos, há 12 anos, quando começámos com a rede de cuidados continuados integrados, estava pensada esta rede não só para abarcar algumas destas patologias que neste momento estão nos lares, como as demências, o Alzheimer, e é urgente repensarmos os lares nestas várias vertentes. E não só pensar que é preciso mais pessoas ou que é preciso edifícios novos, é preciso saber que tipo de edifícios é que queremos, que tipo de arquitetura, que tipo de equipas é que são necessárias, médicos, enfermeiros e auxiliares, e dar formações às pessoas, que modelo de financiamento é que é preciso, que modelo de avaliação. O país não suporta muito mais tempo este tipo de situação, que é grave e que é importante repensar, porque, a alguma instância, sabemos onde é que as pessoas vêm parar. Só para seguir um bocadinho aquilo que está soluções relativamente aos privados. Obviamente que eu desde sempre trabalhei com os privados e neste momento já tenho camas contratadas aos privados. Eu penso que é importante esta articulação em termos de sistema e, como eu dizia inicialmente, é preciso repensar e organizar todos estes processos que estão muito mal trabalhados. É preciso repensar os fluxos, os momentos e os processos, mas eu, como diria o Carlos, mais que doentes Covid ou não Covid, eu penso que a porta de entrada deve ser o Serviço Nacional de Saúde. E a partir daí, sim, os protocolos, as articulações deverão ser feitas com os privados, tanto na área da prestação de cuidados mais agudos, como na área menos aguda, com camas menos agudas, com doentes Covid, não Covid. Mas eu penso que essa articulação deverá ser feita e a porta de entrada, isto é a minha opinião pessoal e aqui toda, deverá ser sempre, efetivamente,
o serviço público e, a partir daí, toda a articulação deve ser feita com os hospitais privados. Aliás, como já vos disse, sempre o fiz e estou já neste momento a utilizar camas privadas, porque não as camas que eu tenho, e penso que isso é geral a todos os hospitais, tivemos que reduzir a densidade dentro das enfermarias, onde tínhamos 4 camas, neste momento temos 2, portanto, tivemos que contratualizar camas privadas, tanto camas de cuidados continuados integrados e com doentes já menos graves. Portanto, eu penso que cobri quase todas as áreas, não sei, mas estou disponível depois se me quiserem fazer alguma pergunta, sendo que se sistematizava isto em 3 ou 4 linhas, que era repensar os processos, trabalho em equipa e trabalho em rede, para que efetivamente o nosso trabalho, a nossa aprendizagem para o futuro surta efeitos práticos e concretos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Rosa. É um prazer ouvi-la, e dava nota também de algo que tem sido transversal a toda esta conferência desde o início, que é a questão do envelhecimento e da articulação entre o setor da saúde e o setor social, particularmente até numa área que a doutora Rosa que salientou e que teve um papel fundamental no desenvolvimento da rede de cuidados continuados na região Alentejo, que é do facto de não estarmos a ver situações como estamos a ver em ERPs, que não estamos a ver estas situações em unidades de cuidados continuados integrados, e isso deve-se efetivamente ao trabalho que tem sido feito em conjunto com estas unidades. Eu, entretanto, já começamos a ficar um pouco fora de tempo, e eu passava a palavra ao José Pomar Reines, é o presidente da Fundação Signo, que realizou também o estudo da visão dos gestores em Espanha. Eu espero que ele esteja e consiga ouvir-me perfeitamente, talvez com algum atraso, mas gostaríamos também de ouvir o seu comentário, particularmente desta comparação do que é a realidade dos gestores e a visão dos gestores em Espanha, e o estudo que o José Dias nos apresentou aqui para a realidade portuguesa. Obrigado. Eu não falo português tampouco, mas eu entendo en general as intervenções y voy a hablar en español. Yo soy presidente de la Fundación Signo, una entidad que tiene muchas similitudes con la tarea, con los objetivos que persigue APA, la Asociación Portuguesa de Administradores. España tiene un sistema de salud muy descentralizado, lo que de alguna manera también ha dificultado un poco la coordinación entre las diferentes regiones y entre incluso los diferentes estamentos. Esta puede ser una diferencia importante, ¿no? Nosotros hicimos también con la misma entidad que se ha hecho por parte de APA un estudio también sobre el impacto de la pandemia desde la perspectiva de los directivos, ¿no? Y esto nos ha permitido, a partir de los hallazgos que detectamos y a partir del análisis de este hallazgo, identificar algunas fortalezas de nuestro sistema, algunas muy parecidas a las que se han dado en Portugal, algunas debilidades, y después, sobre todo, empezar a hacer esta lista de oportunidades, esta lista de una agenda de cambios a futuro. La principal fortaleza que ha demostrado nuestro sistema, yo creo que es parecido a Portugal, es que la respuesta, la adaptación de nuestros profesionales y la adaptación de nuestros hospitales ha sido realmente importante, ¿no? El nivel de profesionalismo, el nivel de participación, de voluntarismo en dar respuesta, yo creo que ha sido un gran ejemplo en el sentido de que los profesionales, los médicos, las enfermeras han olvidado el que pertenecen a una especialidad en concreto o que pertenecían a un estamento concreto, y se ha trabajado en equipo de una manera especial, de una manera particular. También los hospitales se han adaptado con facilidad, a pesar de las dificultades estructurales que también tendremos que abordar en el futuro. Los hospitales han tenido la facilidad para reconvertir áreas en áreas de atención a pacientes críticos, con respiradores, con profesionales adaptados. Yo creo que esta ha sido esta respuesta una de las grandes fortalezas que hemos demostrado, ¿no? Nuestro sistema sanitario, compartimos valores sobre lo que tiene que ser
nuestro caso, nosotros hemos detectado, precisamente por este modelo más descentralizado, una cierta falta de planificación que se ha tenido que solventar a base de soluciones que salían de abajo arriba. En nuestro caso han funcionado muy bien a nivel regional y a nivel hospitalario los comités de crisis, y estos comités de crisis han suplido un poco la falta de previsión, que también es lógica, porque no pensábamos ninguno de nosotros que fuésemos a vivir una pandemia como esta, ¿no? No obstante, estos comités de crisis, este modelo de dirección más participativo en el que directivos y profesionales médicos relevantes hemos tomado decisiones conjuntamente, también se convierte en una lección de futuro y una oportunidad de futuro, ¿no? En el futuro posiblemente hay que trabajar más en horizontal, más de abajo arriba y menos esperando determinado tipo de directrices. También la debilidad de nuestro sistema, y en esto me imagino que también se parece algo a la pasada, porque es excesivamente burocratizado, excesivamente anclado en sistemas, modelos de funcionamiento propios de la administración. Gracias a que el Ministerio de Sanidad decretó en España un estado de alarma en el cual podíamos pasar por encima algunas normas restrictivas, el sistema podía adaptarse en contrataciones de personal, en adquisiciones de material necesario. Por lo tanto, detectamos una debilidad que es un sistema excesivamente lento, con dificultades de adaptación y que precisa de algún tipo de marco legislativo muy específico del sistema de salud. Necesitamos normas, sin dejar de ser públicos, normas propias para el sistema de salud. Y oportunidades, en tercer lugar, son muchas. Muchas han salido ya en las distintas intervenciones. En España ha habido ahora también un movimiento, tanto desde la administración pública como desde diferentes grupos de expertos y asociaciones, en el sentido de volver a plantear reformas que van desde aspectos muy básicos, muy organizativos, a reformas con un poquito más de empaque, con un poquito más de profundidad en nuestro sistema. Yo creo que entre las principales oportunidades que se nos plantean en este momento, desde luego, una de ellas es plantear un modelo de financiación suficiente y un modelo de financiación, como decía Carlos Santos antes, no solo basado en históricos, no solo basados en modelos retrospectivos, sino basados en modelos prospectivos y basados en resultados y en el valor que aportan las acciones que emanan de nuestros sistemas sanitarios, ¿no? En nuestro caso también, una lección aprendida, una oportunidad que tenemos es el de mejorar el papel de la salud pública, integrarla mejor con la atención primaria y en conjunto también buscar modelos mucho más integrados, mucho más coordinados entre niveles asistenciales. Durante la pandemia han funcionado a la fuerza de la presión, pero tenemos que ir consolidando estos sistemas más integrados entre salud pública, atención primaria y los hospitales. También hemos detectado la necesidad de reforzar la atención sanitaria en las residencias sociales, ¿no? En los centros de larga estancia residenciales para mayores, donde, sobre todo en la segunda parte de nuestra pandemia, se han detectado focos de debilidad importante y de penetración de la pandemia. En el sentido de agilizar y desburocratizar nuestros centros, vuelve a cobrar fuerza en España la idea de otorgar autonomía de gestión y una mayor personalidad jurídica a nuestros centros hospitalarios, ¿no? Con respuesta en cuanto a dar cuentas, a rendir cuentas a órganos superiores, pero también de gozar de una mayor autonomía de gestión en contratación de personal, en manejo de
manejo de presupuesto, etcétera, etcétera, porque nosotros hemos ido hacia un sistema relativamente rígido que podría formularse mediante soluciones propias de organizaciones públicas propias del sistema sanitario. Se ha dicho también, yo creo que una de las lecciones de la reserva estratégica, evidentemente reserva estratégica para hacer frente a la pandemia, reserva estratégica en personal formado en abordar problemas críticos y reserva estratégica también desde el punto de vista de las estructuras arquitectónicas, ¿no? Se ha hablado que nuestros hospitales también tienen que orientarse hacia poder tener estructuras más flexibles que puedan ser capaces de dar respuesta a nuevas necesidades de mayor superficie o de mayor dimensionamiento puntual de nuestros centros. Y hay equipos de arquitectos ya trabajando en este tipo de soluciones. Y finalmente, yo diría que un poco el lugar común y una de las apariciones más importantes en esta pandemia es todo relacionado con la transformación digital, la telemedicina y las consultas virtuales, ¿no? En España nos ha costado hasta ahora trabajar en la virtualidad, pero sí que yo creo que uno de los grandes beneficios, una de las grandes lecciones que se están aprovechando ya, en nuestro caso, es el de poder trabajar entre profesionales, poder trabajar con los pacientes a través de las soluciones virtuales, y yo creo que estas tienen un futuro muy importante. Yo creo que, en resumen, estas serían las grandes ideas, las grandes lecciones. Creo que se parecen, tenemos puntos en común, por lo tanto yo creo que en el futuro el compartir y el intercambiar estos puntos de vista puede enriquecernos a todos, conocer también nuestros respectivos sistemas de salud y nuestros centros asistenciales, nuestros centros hospitalarios y nuestros centros de atención primaria españoles y portugueses nos puede ayudar en esta línea de aumentar la visión y poder dar las mejores soluciones a nuestros ciudadanos, que en definitiva es lo que todos, por lo que todos trabajamos. Muchas gracias, muito obrigado. Muito obrigado, Pepe, por esta participação excelente. Passamos a emissão aqui para, agora depois de passarmos por Coimbra, pelo Lisboa Central, salvo erro pelo São José, pelo Hospital São José e pelo centro e por Espanha, vamos voltar aqui ao Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, não para falar de saúde mental, mas para falar de um evento dentro do nosso alinhamento.